Meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Vamos estar dando início à nossa escola bíblica desse domingo, dia do Senhor. Quero pedir aos irmãos que podem ficar em pé e abrirmos a palavra de Deus e lermos 2 versículos. Está aí, Provérbios 29, vamos ler o 15 e o 17. Provérbios 29, versículo 15 e versículo 17. São os 2 versículos. Vamos ler todos numa só voz. Diz assim a palavra de Deus: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho, e ele te dá descanso, dará delícias à tua alma. Amém, amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, nos convocou, nos chamou, nos arrastou até esse lugar, pela vontade do Senhor, não pela nossa, porque somos pecadores, queremos outras coisas, mas por misericórdia o Senhor tem nos chamado. E neste teu dia, a partir dessa escola bíblica, onde os nossos pequenos e até os mais experientes vão ouvir, como acabamos de ouvir, a Tua palavra, vamos estar aprendendo e logo mais à noite poder Te adorar, lendo também a Tua palavra, que ela possa, de fato, cumprir com o propósito, que ela vai cumprir, porque é a Tua palavra. No nosso coração, na nossa vida, na vida das nossas crianças, na transformação do entendimento, para que nós possamos entender a cada momento a Tua vontade na vida de cada um de nós. Que a nossa vontade possa estar do lado, possa estar à parte, mas que a Tua vontade possa prevalecer. Nós não estamos autorizando o Senhor a fazer dessa forma. O Senhor vai fazer dessa forma, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor vai cumprir com a Sua vontade. E nós Te agradecemos, Te louvamos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue conosco, e que o aprendizado desta manhã possa estar em nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu queria pedir... Deixa eu ver aqui quem eu peço. Chamar aqui a Pietra. Pode ser? Pietra vem até aqui à frente, a nossa adolescente. Pietra vai ler Jeremias, capítulo 40, apenas os versículos de 13 a 16, uma leitura sequencial que fazemos a cada domingo com os nossos adolescentes e jovens. E assim eles começam a participar das atividades da igreja. Jeremias 40, de 13 a 16. Vamos ouvir. Jonã, filha de Sereá, e todos os príncipes do exército que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram: sabe tu que Balis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Natanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia Jonã, filho de Sereá, disse a Gedalias em segredo que Mispa: irei agora, matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém saiba. Por que razão tiraria ele a tua vida? Mas de maneira que todo o Judá, que sem ter congregado a ti, fosse disperso, e viesse a perecer o resto de Judá. Mas Gedalias, filho de Aicão, e a Jonã, filho de Seara, não faça-lhes tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. Obrigado.
Obrigado, Pietra. Vamos louvar a Deus, vamos ficar mais uma vez em pé, vamos cantar um dos cânticos que tem marcado a nossa transferência, né, do nosso espaço antigo para este aqui. Te agradeço. Vamos agradecer a Deus cantando com as nossas vozes. E você que veio preparado nesse momento pode participar trazendo os dízimos e ofertas. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Do início. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Oremos. Pai querido e eterno, santificado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, misericórdia, na oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui na tua casa, podendo te adorar, louvar o teu santo nome. Ó Senhor, nesse momento nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram trazidos até a tua casa, das famílias do teu povo, ó Pai, de quem o Senhor tem dado os recursos, tem suprido todas as necessidades. E aqueles os quais não puderam fazer, ó Pai, por falta de trabalho, nós te rogamos, ó Pai, a tua bênção sobre essas famílias, para que possam ter, Senhor, suprido todas as suas necessidades. Ó Pai, abençoa, Senhor, esses recursos, com as pessoas que irão administrá-los, abençoa cada um deles, dando a tua sabedoria. É o nome do teu Filho Jesus que nós choramos. Amém. Bom dia, igreja. Vamos à nossa pastoral nessa manhã de domingo. Convido você a abrir sua Bíblia em Romanos 6:15. Você pode ler também na tela. A gente vai passar um pouquinho depois, mas não tem problema não. Vamos ler juntos? As motivações do coração do homem. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Romanos 6:15. Vamos ter uma breve oração e meditaremos na palavra de Deus. Senhor, tua palavra é santa e perfeita. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos auxilie enquanto meditamos nela.
que o Senhor fale ao coração dessa igreja e nos ajude a santificar os nossos corpos e os nossos corações para agradar ao Senhor. Essa é a nossa oração. Assim fazemos em nome de Cristo. Amém. Estamos diante de um ponto muito interessante no discurso de Paulo à igreja dos Romanos. Porque Paulo, no livro de Romanos especialmente, ele vai muito além do que uma mera doutrina ela pode apresentar. Ele tenta e ele consegue chegar aos recônditos do coração do homem. E ele traz esses pensamentos que estão muitas vezes escondidos dentro do coração do homem, e ele transforma esses pensamentos e desejos em palavras para auxiliar a igreja de Cristo dos Romanos e também a nós a entender melhor e mais profundamente aquilo que se passa no que diz respeito à nossa relação com Deus. E então, Paulo, ele traz, especialmente nos primeiros capítulos de Romano, uma expressão muito profunda a respeito do que é a graça de Cristo Jesus. E ele defende, de todas as formas possíveis, que por meio de Cristo Jesus, que é aquele que veio cumprir todo o necessário para pagar o preço do nosso pecado na cruz, ele fez isso de forma gratuita pelos eleitos, que ele pagou o pecado, e ele fez isso porque ele quis, ele foi o sacrifício, ele nos chamou, ele nos escolheu, e o homem nisso, ele tem simplesmente a ação de ser o receptor dessa graça. Nós recebemos a graça e pela graça nós somos salvos. É isso que Paulo ele vai ensinar à igreja de Cristo Jesus. Mas Paulo então dá esse passo além, porque Paulo percebe que muitas vezes um benefício ele pode se tornar ruim quando o coração do homem ainda está corrompido e quando o coração do homem ainda não está totalmente voltado a Deus. E aqui no capítulo 6 ele faz exatamente isso. E por meio dessas perguntas simples que ele fez no versículo 15, ele abre um leque de questionamentos na mente do cristão, porque muitas vezes nós passamos exatamente por essas questões que estão aí apresentadas nessas simples perguntas. Somos salvos pela graça. E daí? E agora? A gente vai continuar pecando porque a graça já chegou até nós? A gente vai continuar pecando porque cumprir a lei não é possível mais para o povo de Deus, e nunca foi, na verdade, e nós precisávamos de um Salvador? Precisamos entender isso, e esse é o nosso objetivo nesse breve período. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Paulo, aqui, ele não está dizendo que a lei ela deixa de ser uma lei que vigora na igreja de Cristo. Paulo aqui está falando a respeito da salvação, e não do cumprimento ou não da lei. Quando ele diz que nós não estamos debaixo da lei, ele não está dizendo que a lei ela não tem mais eficácia para a igreja de Cristo. O que ele está dizendo é que a lei ela não pode ser um meio para sermos salvos. Se alguém disser que está cumprindo toda a lei, ainda assim, ele não tendo Cristo, ele está perdido eternamente. Porque a lei não salva. Quem salva é Cristo Jesus, o Senhor e o resgatador de nossas almas. Então, o que Paulo está falando aqui não diz respeito a vigorar ou não a lei, mas o que ele está dizendo é a respeito de um conforto do coração do homem. Um conforto de quem, por exemplo, entende que a salvação é pela graça, e se é pela graça, não há nada que eu possa fazer para me salvar. E até aí tudo bem. O problema é que muitos dão um passo a mais, pensando, se nada pode me tirar das mãos de Cristo, como Paulo também diz aqui no livro de Romanos, por que um pecadinho a mais, ou uma quebra de mandamento a mais, iria me tirar a graça de Cristo Jesus? E o que o Paulo então está revelando aqui é um problema muito grave no coração de muitos crentes, que é o problema da gente acreditar que, porque somos salvos pela graça, o pecado que nós possamos cometer,
ele não custa mais nada. Ele não tem mais preço nenhum, ele não vai trazer consequência nenhuma. Porque, afinal, Cristo já nos salvou, não é verdade? Então, o que tem de problema se eu contar mais uma mentirinha? O que tem de problema se eu criar algum tipo de divergência ou desunião na igreja? O que há de problema se eu pegar esse dinheirinho a mais aqui da carteira do meu pai ou da minha mãe? Qual é o problema disso? Cristo me salvou, ele não vai me abandonar agora. E o que Paulo, então, revela aqui, ele vai tratar disso de uma forma mais direta nos versículos seguintes, é que, quando pensamos aqui, sim, é porque, na verdade, nós não entendemos o significado da morte de Cristo pelo nosso pecado. Uma disposição de coração como essa, ela pode revelar que provavelmente você não conhece a Cristo e não esteja confessando verdadeiramente a Cristo. Porque se você escolhe pecar porque você acredita que a graça é suficiente para te salvar, você absolutamente não entendeu o preço do seu pecado na cruz do Calvário. E o preço do pecado, ele sempre é a morte. O preço do pecado sempre é caríssimo. E ele sempre vai ser exigido sobre aqueles que pecam. O pecado pode não... Um pecado cometido, obviamente, por um cristão, pode não te levar para o inferno. Mas isso não significa que ele não tem consequências ativas na sua vida. É por isso que vemos, até os dias de hoje, o cristianismo perdendo um pouco o seu testemunho na sociedade quando o pecado se manifesta. Há alguns anos atrás, eu me lembro que a curva virou no que diz respeito, por exemplo, a divórcios. Antes, divórcios na igreja era quase nenhum e os divórcios no mundo eram muitos. E agora o patamar já está igual. Em alguns contextos, até a igreja consegue superar o mundo em questão de divórcios. Questão de adultério, isso era comum. Isso sempre foi comum na sociedade carnal, no meio dos gentios. Mas agora isso tem sido comum também no meio do cristianismo. Isso tem acontecido de forma mais clara e evidente. Acesso à pornografia era uma coisa de não cristãos. Hoje, pais cristãos estão preocupadíssimos com o acesso dos seus filhos nas redes sociais. E pior, tem pai que está acessando também. As coisas perderam o significado quando nós deixamos de ouvir as palavras de Paulo aqui. E aí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? A resposta é: de modo nenhum. Absolutamente não. Porque o pecado te leva para longe de Deus. O pecado, ele leva você para um estado de calamidade, um estado de desespero. E nós temos que entender isso e tratar o pecado como ele é. O pecado não é um amigo seu, ele não traz prazer para você, ele não traz alegria para você. O pecado é o inimigo do seu relacionamento com Deus. E ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir os seus relacionamentos, ele quer destruir o seu futuro. E se você amar o pecado mais do que a Cristo, fazendo isso que Paulo está dizendo aqui, você não espere um resultado diferente, senão destruição para a sua vida e para tudo que você tem. Isso não é uma novidade, isso é real, já aconteceu no passado, continua acontecendo hoje e vai acontecer até o dia de Cristo Jesus. Mas a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, ela dirá como Paulo: de modo nenhum. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu agora pertenço a Cristo Jesus. E pela graça, eu andarei nos seus caminhos. Com a sua ajuda, com a ajuda de Cristo, com o zelo de Cristo e com o cuidado que o Espírito Santo tem para com aqueles em que Ele habita. Nós temos todas as ferramentas necessárias, irmãos, que nós possamos responder como Paulo, quando essa perguntinha ela vier no meu e no seu coração. E aí,
esse pecadinho não vai me afastar da presença de Deus, não. Devo cometê-lo? E antes que a sua mão faça o que não devia, ou a sua mente faça o que não devia, diga a si mesmo, de modo nenhum, eu permanecerei em Cristo Jesus, pelo poder de Cristo Jesus, mediante a graça de Cristo Jesus. Vamos ler de novo? As motivações do coração do homem. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Romanos 6:15. Amém. Amém. Temos visitantes hoje de primeira vez aqui na nossa EBD? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Não? Tem? Como é seu nome? Pode ficar em pé? Beatriz. Seja bem-vinda, Beatriz. Pode sentar. Mais alguém? Não? Os aniversariantes da semana? Família? Perdão. O nome de vocês? Eu não escutei. Ricardo, Khaled e Luísa. Janete. Gente, eu estou grávida, tá? A audição também fica ruim. Mais alguém? Aniversariantes agora. Vou chamar antes a Alice, que fez aniversário dia 27, não estava aqui, para ver aqui à frente. O Paulo Júnior, diácono Paulo Júnior. O André é dia 1º/12. Diácono Paulo Júnior, a gente já sabe que é hoje, né? Dia 2, a Cândida. Dia 2 também, a Tayane. Dia 3/12, aniversário de casamento do Ariosto e da Tati. Dia 4/12, o diácono Euder Levi. Dia 5/12, a Kemi. E dia 5/12 também a Anne. A Anne de Santana. Ariosto, quantos anos? 9 anos. Falou firme, viu? Vamos orar por esses irmãos, para que o Senhor os esteja abençoando. Oremos. Senhor bondoso Deus, Deus de graça e misericórdia, obrigada, Senhor, pelo teu santo dia, por estarmos aqui na tua casa e uns, ó Deus, com os outros, louvando e rendendo graças ao teu nome, Pai. Reconhecendo, Senhor, que necessitamos de Ti, ó Deus, para tudo, para viver, ó Deus, para respirar e para ter uma vida, Senhor, que agrada ao Senhor. Nós pedimos nesse instante por a vida desses irmãos, rogamos ao Senhor que os abençoe, ó Deus, em suas necessidades, desde o mais novo, Senhor, ao mais velho, cada um, ó Deus, com as suas questões. Nós te rogamos, ó Deus, que os seus corações sejam tratados pelo Senhor, no Senhor, ó Deus. Que eles andem firmes na tua casa, cada um com o seu chamado, com o seu ministério, que eles possam, Senhor, ser abençoados por Ti, conduzidos por Ti para terem uma vida santa, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai. Nós rogamos ao Teu nome que abençoe o casamento, Senhor, do Ariosto e da Tati, os fortalecendo, Senhor, dando a eles unidade, cumplicidade, Senhor, amor e piedade no Senhor, ó Pai. Que eles sejam um exemplo para seus filhos, ó Deus, e que seus filhos, ó Deus, procurem que nos seus próprios casamentos, procurem repetir, ó Deus, o exemplo de seus pais, ó Deus. Nós rogamos a Ti, em nome de Jesus, que também abençoe os visitantes que vieram aqui nesta manhã. Abençoe essa família, Senhor. Abençoa também a Beatriz. Nós te rogamos que eles sejam pessoas também sustentadas pelo Senhor, conhecendo o dia a dia da Tua graça e do Teu amor, ó Pai. Nós rogamos ao Senhor que nos abençoe durante todo este dia. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar.
Hoje nós temos também uma família que nós iremos apresentar à igreja nessa semana. Vou pedir os irmãos Castro e Edna que venham aqui à frente. É a família do Castro, da Edna, da Geórgia e do Bernardo. Pode vir mais para cá um pouquinho. Tá ótimo. Obrigada. Essa é a família Cardoso de Castro, composta pelo Castro e pela Edna, e eles foram abençoados com 2 filhos, a Geórgia, que é casada com o Jonathan, e eles têm uma netinha, que é a Ana. E o filho deles, Bernardo, que também faz parte da memória da família, o Senhor o levou logo no nascimento. Eles agradecem a Deus de antemão já pela família e pela fé que une essa família como cristãos reformados. Eles dizem que são de Fortaleza, mas há 4 anos residem no Eusébio e frequentam aqui a nossa igreja há 3 meses, principalmente ali na congregação. O que eles mais gostam de fazer em família? Devocional diário e louvar nosso Deus e caminhar na praia. As profissões deles: o Castro é tenente da Polícia Militar e a Edna é profissional de educação física. O que eles pedem para que a igreja esteja orando? Esse é o nosso principal objetivo. Eles pedem pela família, para que a palavra de Deus continue a ser o alimento diário deles, que eles sejam cada dia mais capacitados a vivê-la e a servi-lo com sua vontade, que a fé deles seja fortalecida e que eles sejam mantidos em contentamento, iluminados e guiados pelo Espírito Santo. Amém. Então, que nessa semana nós estejamos orando por essa família. E eu vou chamar, acho que a última família foi a família do Márcio e da Carol. Vou chamar o Márcio, ele está lá em cima, para ele descer e orar aqui pela família, por favor. Enquanto ele desce, eu vou entregar para vocês o devocional, tá? Então, eu vou descer também. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, Pai. Te bendizemos por essa manhã tão bendita. Louvamos o teu nome, Pai, porque tu és bom e as tuas misericórdias, ó Senhor, se renovam em nossas vidas. Obrigado porque hoje é o teu dia e nos encontramos aqui na tua casa para louvar e te render louvores. Obrigado por essa família, ó Senhor. Pedimos que o Senhor os guarde, que seus pés, ó Senhor, estejam firmados em Cristo, na rocha. Te louvamos para que tuas bênçãos sejam derramadas na vida deles, que o Senhor os guarde, ó Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos e te bendizemos. Amém. Chamar as nossas crianças até aqui à frente, possamos estar orando por elas nessa manhã. Ainda tem criança chegando. Queria pedir ao nosso irmão Isaac
que ore ao nosso Deus, pedindo que o Senhor abençoe as nossas crianças nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai, muito obrigado por esse momento, por esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa, em oração a Ti, nesse momento privilegiado, que é colocar nossas crianças para escutar a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Queremos Te pedir que essas crianças, Senhor, sejam constantemente transformadas em Teu nome, que mesmo grandes não se desviem dos Teus caminhos, Senhor. Usa os professores, lhes dão a melhor didática e que as crianças se concentrem, Senhor, nesse momento e que aprendam firmemente as Tuas letras e os Teus caminhos, ó Senhor. Em nome de Jesus, amém. Crianças vão saindo. Aqueles que vão dar os avisos, peço que fiquem próximos aqui, já para a gente ganhar tempo. O pastor Timóteo está de viagem, deve estar retornando agora de manhã, um trabalho ali em Mossoró. O pastor Amadeu está de férias, alguns dias aí. Temos o primeiro aviso aqui da Carol. Bom dia, irmãos. Semana passada eu falei que nós teríamos o último chá, mas eu me equivoquei. Nós teremos um chá ainda antes. Terça-feira, agora já, às 19 horas, no formato online, nós teremos o chá da Bela Maria. A Bela Maria é filha do seminarista John Albert e da Bela, que estão em São Paulo. E, apesar deles estarem distantes, este é um momento para nos fazermos presentes na vida deles. Então, a gente pode colaborar tanto enviando fraldas para o endereço que vai estar no convite no grupo da igreja. Essa opção é mais difícil. Não tem problema. A gente tem uma outra forma de ajudar, que é através de uma oferta. A chave Pix também vai estar no convite da igreja, para a gente poder estar ajudando esses irmãos e eles se sentirem mais perto ainda de nós neste momento da vida deles. E teremos um outro chá, esse no próximo domingo. Agora sim, esse será o último chá, da Catarina. A Catarina é filha do diácono Abraão e da Daiane. Então, será no formato que nós temos feito após o culto, à noite, e não vamos deixar de trazer fraldas de tamanho MOG. Foram muitos ao longo do ano, mas, no esforço final, chegaremos até o último com a graça do Senhor e para abençoar a vida dessa família também. Certo? Um bom dia do Senhor para todos. Bom dia, irmãos. Só complementando sobre o chá da Bela Maria, a gente vai ter um momento com eles online na terça-feira às 19 horas. Eu vou disponibilizar o link e quem puder participar conosco será muito bem-vindo. E também vamos relembrar a culminância do livro Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam, no dia 13 de dezembro, lá na Lagoa do Catu, e teremos uma taxa referente à alimentação. Essa taxa inclui o almoço, sobremesa, o lanche da tarde, e ficou R$ 45 por pessoa, certo? Por adulto. Os adultos a gente considera todos os meninos que comem. Tá certo? Então, todos serão muito bem-vindos e a gente vai disponibilizar maiores informações lá nos nossos grupos. Bom dia, irmãos. Aos jovens da igreja agora, ontem nós tivemos a nossa programação aqui na igreja, tivemos 32 jovens presentes, foi muito bom. O reverendo Isaac esteve conosco ontem. E aí agora, para poder encerrar o ano de fato, no próximo sábado, dia 6, nós vamos ter na Lagoa do Catu o nosso encerramento. Então vai ser uma programação que vai começar no sábado, às 15h30, e aí nós vamos ter a programação, vamos ter uma hamburgada lá também, vamos dormir por lá e voltamos no domingo para poder chegar aqui a tempo da EBD, certo? Então, aos jovens, se preparem, porque as inscrições vão apenas até quarta-feira. Então, se você se inscrever até quarta-feira, você consegue participar e ainda vai ganhar uma camisa, certo? Então, fiquem atentos ao nosso grupo, porque o link de inscrições sai hoje. E também, pós-EBD, aqui no auditório, aqui embaixo,
todos os jovens interessados aí, por favor, fica lá para a gente poder falar um pouquinho mais como que vai ser a programação. Bom dia, irmãos. Agora para os adolescentes. Dia 13 de dezembro, vamos ter o nosso encerramento do ano, lá na Lagoa do Catu também. Está bem disputado, como vocês podem ver, a lagoa, mas é muito bom desfrutar da criação do nosso Senhor, uma lagoa tão bonita como aquela. Então vai ser muito bom o encerramento lá do ano. Vai ter uma pequena taxa para alimentação também. Já enviamos as informações no grupo. Então, os adolescentes, os papais e as mamães que forem também, respondam à enquete para a gente ter o controle da logística e também paguem a taxa, que é muito importante. Não tem arte, mas também vamos ter no próximo sábado o Congresso Unificado da Federação de UPA. Vamos enviar as informações mais detalhadas lá no grupo. Vão ser 3 delegados por cada igreja, ou seja, 3 por cada UPA. Então, a gente vai enviar bem direitinho lá para vocês e fiquem atentos. Obrigado. Os jovens e os adolescentes podem ir para as salas deles. Hoje vai funcionar normal. Para quem ficou, o que sobrou para vocês fui eu hoje. Vão ter que aguentar. Vamos abrir as Bíblias lá em Hebreus. A gente vai falar do ofício sacerdotal de Cristo. Normalmente, quando falamos de temas assim, a gente vai em diversos textos. Eu escolhi uma abordagem um pouquinho diferente, porque o livro de Hebreus ele é muito importante dentro desse contexto. Então, você pode deixar aberto aí em Hebreus 4, a gente vai ler, não agora, mas a gente vai falar dos versículos 14 até o capítulo 5, versículo 10. Deixa eu só testar. Tem que ligar. Tecnologia. Aí. Muito bem. Vamos fazer uma oração antes da gente iniciar. Senhor Jesus, a gente é grato mais uma vez pelo privilégio que a gente tem de estar na Tua casa, nesse domingo, meditando na palavra do Senhor, ouvindo a Sua voz, aprendendo mais a respeito do que as Escrituras ensinam à igreja. Que hoje possamos ser capazes de ouvir e assimilar o ensino das Escrituras que diz respeito ao ofício sacerdotal de Cristo. E que nós possamos não só compreender, mas reconhecer a infinita graça que é termos Cristo como nosso sacerdote. Essa é a nossa oração. Assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Estamos em um ato de continuidade, tratando os 3 ofícios de Cristo de forma bastante objetiva. Na última semana, o pastor Timóteo tratou do ofício de Cristo como profeta. Hoje falarei sobre ele como sacerdote. Semana que vem, eu acredito que ou Timóteo ou Amadeu falarão sobre o ofício de rei. E aí eu trouxe esse capítulo 8 da confissão só para a gente se lembrar do que a nossa confissão diz a respeito dos ofícios de Cristo e da obra mediadora de Cristo. Você tem aí no seu celular, talvez, já esses arquivos, caso você não consiga ver. Você não vai conseguir ver. Eu tenho que mudar a letra, né? Talvez colocar uma letra escura. Vou pensar nisso na próxima. Mas eu vou ler para você poder ouvir. Diz assim, capítulo 8 de Cristo Mediador. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu unigênito Filho, para ser mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote, o rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, a quem, desde toda a eternidade, deu um povo para ser progenie e para ser por ele, no tempo redimido, chamado, justificado, santificado
e glorificado. Essa definição breve a respeito de Cristo como mediador da nossa confissão, ela abrange diversos aspectos da pessoa de Cristo. A ideia da nossa confissão é que, quando a gente lesse isso, a gente entendesse os aspectos mais importantes da pessoa de Cristo e do seu relacionamento com a sua igreja. E é interessante que as Escrituras falam muita coisa a respeito de Cristo Jesus. Se a gente fosse parar aqui para falar algumas das características de Cristo, eu tenho certeza que todo mundo falaria uma ou duas e ainda ia faltar um pouquinho de tempo para a gente poder falar um pouco mais. Porque a Bíblia fala dele como sendo um ser mais do que excepcional e perfeito. Ele é o próprio Cristo, o Deus encarnado. Mas aqui, eles escolheram, obviamente, aqueles que são os pontos mais importantes da nossa confissão a respeito de Cristo Jesus, do nosso entendimento de Cristo Jesus, que são pontos que norteiam e devem nortear a igreja de Cristo Jesus. Então, quando a gente for falar, por exemplo, de Cristo, a gente vai ter que reconhecer que ele é, por exemplo, o unigênito Filho de Deus. Essa é uma das categorias que é mais negada nos dias atuais, porque muitos não querem aceitar a divindade de Cristo Jesus. Existem dezenas de movimentos dizendo que ele não é Filho de Deus, que ele não é divino, e isso a confissão de fé está dizendo, não, isso é muito caro, é muito importante para nós. Nós confessamos que ele é o unigênito Filho de Deus. Mas, curiosamente, esses três aspectos que nós estamos lidando, Cristo como profeta, sacerdote e rei, os representantes da Assembleia de Westminster também consideraram isso como fundamental para nós podermos reconhecer a pessoa de Cristo. Eles falaram assim, se vocês querem entender a pessoa de Cristo, vocês devem entendê-lo como profeta, como sacerdote, como rei. Vocês devem entender o significado disso para a igreja e vocês devem perceber que confessá-lo como profeta, sacerdote e rei é muito mais do que um passo da nossa doutrina, mas é um entendimento do que é a pessoa do próprio Cristo. Então, semana passada, o pastor Timóteo falou a respeito da sua característica como profeta, como aquele que fala para a igreja, como aquele que guia a igreja por meio da sua palavra, como aquele que instrui a igreja e como aquele que é o fim último. A gente não precisa de um ensino que não seja o ensino que venha de Cristo Jesus para a nossa salvação. E o nosso objetivo hoje, então, é tratar a respeito do seu sacerdócio. E aí, eu trago algumas perspectivas que vocês também não vão conseguir ler, mas eu vou ter que falar para vocês, que fazem a gente pensar e tentar entender, pelo menos, o sacerdócio de uma forma diferente. Primeiro ponto é porque o mundo sacrificial, para nós, ele é uma coisa assim, absolutamente distante. Quando a gente fala de sacrifício, a maioria aqui não tem a menor ideia do que a gente está falando. Por quê? Porque a gente está muito distante do tempo do Antigo Testamento, onde os sacrifícios eram feitos. A gente pode até ter alguma noção, porque tem algumas religiões aí que usam de sacrifícios para também exercer lá a fé deles, a prática deles, mas até esse tipo de sacrifício ele é distinto do sacrifício que foi feito no Antigo Testamento. Uma tarefa de casa para você seria você pegar, por exemplo, sua Bíblia, ler Levíticos lá de 8 a 13. Você vai entender muito bem o que é o sacrifício e qual o significado do sacrifício para a igreja. Se você for mais destemido, lê o livro de Levítico todo. Aí você vai realmente saber do que a gente está falando, porque Levítico é um livro fundamental nessa questão sacrificial. Apesar disso, apesar de ser uma coisa distante, que a gente não tem familiaridade, o que nós não entendemos é que, mesmo estando distante de nós, isso é fundamental, entender o sacrifício é fundamental para a gente entender a obra salvadora de Cristo Jesus. Quando a gente fala de sacrifício,
imediatamente isso arremete ao fato de que a Bíblia o tempo todo está chamando Cristo de o sacrifício vivo. A Bíblia ela faz essa distinção e é um nome de Cristo nas Escrituras. Quando fala o cordeiro que foi morto, é um sacrifício vivo, ali as Escrituras elas estão falando diretamente da pessoa de Cristo, elas estão falando assim, nós devemos o reconhecer como um sacrifício. E isso torna a ideia do sacrifício algo muito importante para nós, para a gente poder entender, então, também quem é a pessoa de Cristo Jesus. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que a maior parte das dificuldades que nós temos com o sacrifício de Cristo Jesus, e a maior parte que impede, dos motivos, que impede o entendimento do que significa realmente esse sacrifício, esse sacerdócio de Cristo, é o fato de que a igreja ela conhece muito pouco hoje o Antigo Testamento. Isso é algo que é muito notável na vida da igreja cristã. Há uma preferência clara e evidente pelo Novo Testamento e muitas vezes o Antigo Testamento é deixado de lado. E livros, por exemplo, como de Levítico, que não são livros muito fáceis e muito práticos de ler, porque tem bastante técnica sacrificial, por exemplo, ali, é um livro, muitas vezes, que o irmãozinho e a irmãzinha pula na dificuldade de lidar com essas questões. E, embora eu saiba que é difícil ler, a gente tem que entender que aquilo é extremamente importante para a igreja, e é por isso que Deus dá aquilo como palavra de Deus para a sua igreja. Levítico é tão palavra de Deus quanto o Evangelho de Mateus. Deuteronômio é tão divino quanto a carta de Paulo aos Romanos. Não tem distinção na prática. Ambos foram feitos pelo mesmo Cristo. Ambos foram entregues à igreja pelo mesmo Deus. E eles são fundamentais para a igreja da mesma forma. E por causa disso, muita ignorância a respeito do sacrifício, ela é praticada na igreja de Cristo. E a gente sabe que ignorância traz confusão. Enquanto o conhecimento ele vai trazer esclarecimento e profundidade, a ignorância ela vai gerar mais e mais confusão e, no final das contas, ela vai trazer também divisão dentro da igreja de Cristo Jesus. E essa não pode ser a maneira como nós lidamos com as Escrituras e com o ensino das Escrituras nesse sentido. A gente, então, tem que olhar para o sacrifício e se lembrar de algo fundamental. O sacrifício ele não é uma invenção humana. Nas Escrituras, existe algo claro. É Deus falando com o homem, e quando ele fala com o homem, ele fala assim, vocês, os sacerdotes, vão oferecer sacrifício pelos pecados. É uma ordem. É tão ordem quanto virar para você e falar assim, não, você não deve mentir. No Antigo Testamento é uma ordem clara e evidente. E quem em Israel não estivesse oferecendo sacrifício pelos seus pecados, eles, na verdade, estavam em pecado contra Deus. E é isso que muitas vezes a gente ignora ou deixa de perceber, que existe uma ideia nítida de que no Antigo Testamento o Senhor exige, ele requer da igreja que o sacrifício seja feito. E por que ele requer isso? Por que ele exige isso? Porque o sacrifício do Antigo Testamento, de forma direta, ele aponta para o sacrifício de Cristo no Novo Testamento. O sacrifício é uma grande sombra que está ali presente em todo o Antigo Testamento. Em todo lugar que você vê um sacrifício, esse sacrifício ele vai apontar para Cristo Jesus e ele vai falar assim, olha, como está sendo aqui, lá na frente vai ser com Cristo. Isso aqui é um indício de como será com Cristo Jesus. E só é possível entender o que aconteceu com Cristo se você tiver algum conhecimento a respeito do que aconteceu no Antigo Testamento. Porque se você não entende que o pecado ele tem um custo, você não vai entender, obviamente, porque Cristo precisou morrer na cruz do Calvário por nós. Então,
para a gente entender melhor o sacrifício, os ensinos do sacrifício, eu resumi aí em 3 pontos. Não é uma pregação, não se preocupe. Os 3 pontos do que é o ensino do sacrifício. A primeira coisa, o sacrifício ensina que o arrependimento ele tem um preço. Para se arrepender, para vir à presença de Cristo mais uma vez, para vir à presença de Deus mais uma vez, é necessário que um preço seja pago. Então, a gente fala muito a respeito de graça, a gente fala muito a respeito de misericórdia de Deus, sobre se voltar para Deus, mas o fato é que toda vez que isso acontece, é porque um preço foi requerido. No Antigo Testamento, esse preço era visível. Se eu matei um irmão, além das punições devidas, eu poderia pagar um preço sacrificial para pedir arrependimento a Deus. Há várias coisas que estão relacionadas a isso. Primeiro, a exposição. Se você chega lá na frente, imagina lá o local de sacrifício, você vai ter que chegar lá e virar para todo mundo, da congregação toda, e falar assim, olha, eu adulterei com a minha mulher e eu estou aqui para oferecer um sacrifício a Cristo pedindo perdão. A gente acha que a disciplina é difícil, né? Meu irmão, confessar o nosso pecado na frente dos outros é muito pior. É muito mais difícil. E é isso que o Senhor estava exigindo. Ele estava exigindo que alguém chegasse na frente de toda a congregação. Imagina o povo de Deus todinho lá. O sacerdote vai pegar o sacrifício, ele vai falar, o Isaac está oferecendo um sacrifício porque ele cometeu esse e esse pecado e ele está pedindo perdão divino. A congregação todinha que está lá, ele vai falar assim, rapaz, o Isaac fez isso. Não tem esconderijo para o seu pecado no Antigo Testamento, não. Ele era visível a todos, e para você ter paz com Deus, você tinha que expor o seu pecado diante de todos. Hoje a gente está numa posição muito melhor, que a gente pode fechar os nossos olhos, pedir perdão a Deus, e Cristo nos perdoa pelos nossos pecados. E a gente, porém, não entende tão bem o significado, o preço que é pedir perdão por Cristo Jesus. E é por isso que a gente tem que falar disso, para a gente entender que essa exposição ao povo de Deus não era o que importava realmente. Mas é muito pior você se achegar a Deus e, diante do próprio Deus, você confessar o seu pecado. Porque Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você fez de uma forma muito melhor, Ele viu tudo o que aconteceu, é uma exposição clara, e você está totalmente entregue ao Senhor, que é o Deus que pode te perdoar e restaurar a sua vida. Outro ponto, o pagamento pelo pecado, ele é a morte. O sacrifício traz essa evidência. Pequei, preciso pedir perdão a Deus. Se o meu pecado não é tão grave, eu vou lá levar um pombinho, e o pombinho vai ser sacrificado na frente de todo mundo, é preço de sangue, alguém tem que morrer, entendeu? Se o pecado for um pouco maior, aí o Senhor exigia um animal maior, um novilho. O novilho ia lá, ele era oferecido em sacrifício, ele era morto na frente de todo mundo. Qual é a ideia disso? Para que o preço do pecado fosse pago, sangue precisava ser derramado. Qual é a quantidade de animais que foram sacrificados no Antigo Testamento? É incontável. É literalmente um derramamento de sangue absurdo. E por que essa ideia? Para mostrar a gravidade do pecado. Pecado traz morte. Isso é claro, evidente nas Escrituras. Todo pecado traz morte. Toda vez que eles viam um sacrifício, eles viam a morte de um animal, eles se lembravam que o pecado traz a morte. Qual que é o nosso problema hoje? A gente vai chegar lá. É que a gente se esquece da morte de Cristo quando a gente se pede perdão pelos nossos pecados. A gente se esquece que alguém teve que morrer na cruz para a gente poder clamar ao Senhor por arrependimento. Mas o sangue dele foi derramado para que você pudesse ter isso. Isso não pode deixar de ser claro e lembrado o tempo todo na mente do cristão,
porque o pecado exige a morte de alguém. E é esse o último ponto também. Sem derramamento de sangue, não tem remissão de pecados. O sangue é fundamental. A morte de alguém é fundamental. No Antigo Testamento, não se cria, por exemplo, que quando você sacrificava um novilho, o sangue do novilho ele iria te purificar do pecado. Aquilo representava algo. Era a expectativa do filho de Davi que viria, que é a raiz de Davi, né, que viria, que morreria cabalmente para pagar o preço do pecado. Era uma sombra também o sangue. Todo o sangue derramado no Antigo Testamento, ele também aponta para o sangue de Cristo. E a ideia disso é que, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, culminando em Cristo Jesus, todos foram pagos por preço de sangue. O preço do sangue do Filho de Deus, o Senhor de toda a terra, aquele que restaurou a paz do povo de Deus com o próprio Deus. O preço do pecado é de sangue. Quando pecamos, preço de sangue foi cobrado de Cristo Jesus. Preço caríssimo, que é o sangue do nosso Redentor, Cristo Jesus. Isso é necessário para que a gente possa entender e relembrar, então, a ideia de sacrificial. E aí a gente vai ir para Hebreus, capítulo 4, versículos 14 até o 5, versículo 10. Eu vou fazer um trem meio esquisito, porque trem é coisa de mineiro, né? Um trem meio esquisito, porque eu vou começar do capítulo 5 e depois a gente volta para o 4:14. Mas a ideia é que a gente vai conseguir entender e perceber o que é o sacrifício aí. Então, Hebreus 5, versículos de 1 a 4. Eu coloquei aí 1 a 6, mas é 1 a 4. Eu vou pedir para alguém que tiver uma voz forte aí, levantar e fazer essa leitura para nós. Hebreus 5, de 1 a 4. Muito bem, esse texto de Hebreus 5, de 1 a 4, ele é um texto que diz a respeito das qualificações de um sacerdote, de um sumo sacerdote. E aí eu resumi aí em 5 pontos quais são as qualificações exigidas de um sumo sacerdote, segundo esse trecho aí de Hebreus 5, versículos de 1 a 4. A primeira coisa que é clara e evidente no texto é que esse sumo sacerdote ele tem que ser selecionado entre os homens. Cristo, ele foi, a gente vai falar disso depois, selecionado entre os homens, e para ser selecionado entre os homens, ele teve que se encarnar como homem. Se ele não fosse homem, ele podia ser sumo sacerdote? Não podia, porque precisava ser entre os homens. Todos os sacerdotes do Antigo Testamento, eles foram homens escolhidos por Deus para exercer essa função sacerdotal. O homem que era tanto alvo daquele ato sacerdotal, mas ele também era o transmissor daquele exercício sacerdotal para que outros pudessem receber a graça de Deus por meio do sacrifício. Então, ele precisava ser selecionado entre os homens. A segunda questão que o autor de Hebreus vai falar é que ele também tinha que ser constituído nas coisas concernentes a Deus. Deus não chamava qualquer pessoa para ser sacerdote. Ele escolhia alguém que fosse verdadeiramente capaz para ser sacerdote, e quando esse sacerdote não era mais capaz, ele simplesmente retirava o chamado sacerdotal daquela pessoa. Não é porque eles são pessoas melhores,
mas é porque as próximas qualificações elas vão demonstrar por que deveriam ser pessoas específicas, com características específicas. Não é qualquer um no Antigo Testamento que podia ser sacerdote. Da mesma forma, como não pode ser qualquer um que vai ser o sumo sacerdote para sempre, que é o caso de Cristo Jesus. O terceiro ponto é que é evidente também nesse texto que esse sumo sacerdote ele tem que oferecer dons como sacrifícios pelos pecados. Não só pelos pecados dos outros, mas também do de si mesmo. O que isso significa? Significa que ele tem que ter uma compreensão e um entendimento disso que a gente acabou de falar aqui até agora, que para oferecer um sacrifício, isso custa caro. Custa caro. Alguém tem que morrer, alguém tem que ser levado, o sangue tem que ser derramado para que possa ser oferecido sacrifícios. Então, se uma pessoa, por exemplo, não acreditasse no sacrifício como algo que apontasse para o sacrifício de Cristo e que necessariamente estivesse representando restauração, ele não poderia ser chamado para exercer aquele ofício, porque ele não era capaz de exercer aquele ofício de forma genuína. Então, ele tinha também que ser capaz de oferecer esses sacrifícios pela fé de que um dia o Senhor redimiria o seu povo. O quarto ponto, ele talvez seja um dos pontos mais fundamentais aí, que a capacidade do sacerdote de agir com zelo e de forma gentil com os ignorantes e com aqueles que erram. Porque isso é fundamental. Imagine no Antigo Testamento lá, tá o pessoal trazendo sacrifício, e aí um cara muito ruim traz um sacrifício e fala assim, olha, eu quero oferecer esse novilho aqui ao Senhor para pedir perdão. Aí o sacerdote olha para ele e fala assim, mas esse cara é um miserável, ele não merece se reconciliar com Deus, não. Eu não vou oferecer o sacrifício desse miserável, não, porque isso não vale nada. Ele tem que ser punido por Deus. Ele não vai oferecer. Eu não ofereço sacrifício. Já pensou se o sacerdote fizesse um negócio desse? Ia ser uma loucura, né? A ideia é que o sacerdote ele deveria ter um coração também contrito, um coração amável, pacífico, a ponto de olhar para o erro dos outros, e em vez de ficar com raiva do erro dos outros, ou em vez de ficar com ódio do que eles fizeram, ele entender que existe uma possibilidade de restauração, mesmo para o homem mais vil possível. E ele estava ali para oferecer um sacrifício para que aquela pessoa pudesse ter redimida, sua relação redimida com Deus. Então, isso é muito caro. O sacerdote ele tem que ter esse tipo de relação com os homens. Ele não pode ser alguém impiedoso. Ele precisa ser alguém que mostra a piedade de Cristo nesse sentido. E, por fim, não é qualquer um também não. Tem que ser chamado por Deus. Existe um chamado específico por Deus. A gente vê nas Escrituras Melquisedeque, lá em Gênesis. Você pode ler Gênesis 14, 15 lá depois para você ver. É chamado por Deus para exercer o ofício de sumo sacerdote. Arão depois vai ser chamado por Deus. Deus o chama no meio da congregação. Existe um chamado específico. Não é um chamado para todos os homens do Antigo Testamento. Era um chamado objetivo e específico. E aí a gente passa para os versículos 6 a 10, que vão agora falar a respeito da pessoa de Cristo Jesus como aquele que ocupa essas 5 posições. Então, o que Hebreus está falando? Depois você lê em casa também, que o nosso tempo não é tão longo assim, mas o que Hebreus vai falar é assim, essas são as qualificações de um sumo sacerdote. Ele precisa ser selecionado entre os homens, constituído as coisas concernentes a Deus, ele tem que saber oferecer os sacrifícios pelos pecados, ele tem que ser capaz de agir com piedade para com os homens, e ele tem que ser chamado por Deus. E aí, dos versículos 6 a 10, o que o autor de Hebreus vai fazer? Ele vai identificar Cristo
nesses 5 aspectos. Ele vai virar e falar assim, olha, essas são as características e aqui você tem Cristo. A conclusão óbvia é, só pode ser Cristo, então, aquele que se enquadra dentro desses aspectos para se tornar um sumo sacerdote verdadeiro. Então eu vou ler o texto, porque sem o texto a gente perde o foco. A palavra é mais importante do que os comentários sobre ela, né? Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que esse texto vai esclarecer? Esse Cristo, ele foi, então, selecionado por Deus dentre os homens. E aí, está claro no texto, Deus mesmo virando para Cristo Jesus em manifestações sobrenaturais, uma voz aparecia do céu e falava claramente, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É Deus falando assim, olha, eu te fiz um homem encarnado. Aqui nós não estamos falando da existência de Cristo em si. A gente está falando da humanidade de Cristo gerada por Deus. Porque a gente também sabe pelas Escrituras que Cristo, ele é o Verbo e ele estava com Deus na criação. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, Cristo, divino, ele existe eternamente. Cristo, o homem, ele tem um tempo em que ele nasceu, ele tem um tempo em que ele veio ao mundo e tem um tempo em que ele foi gerado, então, por Deus, para cumprir essa missão aqui que a gente está falando agora. Ele tinha que ser um homem entre os outros homens. A encarnação, ela tem um propósito. O propósito da encarnação é que, se o preço para ser pago, para haver um sumo sacerdote, é que o sangue de um homem seja derramado, Deus se faz homem para cumprir as exigências desse chamado. Então, a encarnação ela é proposital. Era necessário que alguém morresse no lugar dos filhos de Deus. Então, Deus torna Cristo esse homem que vai oferecer esse sacrifício. A encarnação, ela traz, então, esse significado. Outra coisa, o chamado de Cristo para essa posição. A Trindade Santa chama a segunda pessoa da Trindade para exercer isso lá no pacto da redenção, no início de tudo, antes que houvesse mundo. O Senhor, Deus, a Trindade Santa, ela se reúne e ela decreta que Cristo viria a esse mundo. Existe um chamado claro à segunda pessoa da Trindade. Cristo, o Filho de Deus, ele viria ao mundo e ele assumiria essa posição de ser um sacrifício oferecido pelo pecado dos eleitos. Então, a gente já está vendo 2 características sendo cumpridas. Ele é chamado entre os homens na encarnação, ele é chamado por Deus no conselho da Trindade, no pacto da redenção. E o terceiro ponto, ele é oferecido como sacrifício pelos pecados de muitos. Aqui o autor de Hebreus ele vai ainda além. Quando ele enfatiza o sacrifício de Cristo, ele traz as dores e os anseios do próprio Cristo enquanto ele estava sendo oferecido. Que nos dias da sua carne, ele sentiu um forte clamor e lágrimas, orações e súplicas que o podiam livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Cristo assumiu o preço, ele assumiu sobre si as necessidades do sacrifício. E aqui é que a gente expande um pouco o entendimento
porque a gente já vê que Cristo é um sumo sacerdote muito mais perfeito do que os outros sumos sacerdotes. E autor de Hebreus, a gente não tem tempo para falar disso tudo aqui hoje, né? Mas o autor de Hebreus, ele gosta de falar isso o tempo todo. Ele faz uma comparação direta de Cristo com Melquisedeque, e quando ele faz isso, ele fala assim: Melquisedeque era um ótimo sumo sacerdote, mas a verdade é que ele não chega nem aos pés de Cristo. Porque o sumo sacerdote humano, ele tem características de sumo sacerdote, ele parece um sumo sacerdote, mas Cristo, além de ser um sumo sacerdote, ele é perfeito nos seus atos, ele é o próprio sacrifício, ele se oferece. Não tem nada que pode ser comparado a isso. Melquisedeque pegava um animal, limpava o animal, oferecia o animal a Deus, ele voltava, estava tranquilo, o corpo dele estava igualzinho, não tinha mudado nada não. Cristo, ele toma a si mesmo e ele se dá em sacrifício. As mãos dele são presas na cruz, ele é esbofeteado, ele é humilhado, ele é envergonhado, ele padece até a morte, ele morre. Não tem sacerdote que morre no Antigo Testamento por oferecer um sacrifício. Cristo, ele morre porque ele se faz o sacrifício. Então ele assume essa posição num estado muito maior, numa profundidade muito maior do que qualquer sumo sacerdote pode oferecer. E é por isso que o sacerdócio de Cristo, ele não é comparável a outros sacerdócios. Ele é único e exclusivo, e só ele pode exercer essa posição. Além disso, ele deveria assumir o lugar de pecadores. Lembra lá que nos versículos de 1 a 4 fala sobre essa pessoa condoer-se dos ignorantes, dos que erram. Cristo, quando ele se entrega pelos sacrifícios, ele tinha que levar em mente isso o tempo todo. Eu estou morrendo por miseráveis pecadores. Eu estou morrendo por assassinos, eu estou morrendo por ladrões, eu estou morrendo por adúlteros, eu estou morrendo por mentirosos, eu estou morrendo pelos homens mais vis, que eu resgatarei e os trarei para o reino da luz. Isso é um ato que eu tenho convicção que a maioria de nós aqui teria dificuldade de fazer uma boa ação para a gente assim. Se você olha hoje aí as discussões que existem a respeito de homens maus, as discussões no Brasil são se eles devem morrer ou não, né? Se eles devem sofrer a pena de morte ou não. Porque é assim que a vileza é tratada na sociedade em que nós vivemos. Cristo, ele carrega o nome de homens vis com ele, e ele entrega o seu sangue para purificá-los do seu pecado. O dom de piedade, de misericórdia e de graça, ele pode existir na humanidade, mas ele é incomparável ao dom de Cristo Jesus em exercer misericórdia. A gente pode falar, e é curioso que a Igreja Católica gosta de falar muito de santos, né? Que comparação tem esses homens com Cristo Jesus, gente? Não há a menor possibilidade de fazer uma comparação plausível entre qualquer homem bom, homem piedoso, pode ser gente boa mesmo, mas quem são eles perto do que Cristo fez no seu sacrifício sacerdotal? Não tem a menor possibilidade da gente comparar um ao outro. Cristo morreu por pecadores. Não tem santo que fez isso da forma como Cristo fez. Glórias a Cristo, porque ele assumiu, então, o lugar dos pecadores. E ele fez isso para cumprir a missão. O último requisito, né, é que ele fosse escolhido pelas coisas concernentes a Deus. Cristo não estava preocupado com a sua própria paz, alegria, tranquilidade. Ele não estava preocupado com nada sobre si mesmo. Cristo tinha em mente uma coisa: eu tenho uma missão, resgatar o povo de Deus dos seus pecados. Para isso, eu vou padecer, eu vou morrer, meu corpo vai ser destruído, eu experimentarei do preço real do pecado do homem.
ele vai lá e cumpre a missão. Ele não tira a missão do seu foco, porque o seu objetivo é agradar a Deus e é glorificar ao Senhor que está nos céus. Nesse sentido, Cristo, então, é capaz de assumir essa posição? A verdade é que ele é o único que é capaz de assumir essa posição. Não tem absolutamente ninguém que possa assumir essa posição, senão Cristo Jesus. E aí a gente entra em um outro debate, uma outra discussão. Por quê? Porque até os dias de hoje, a falta de entendimento do sacerdócio de Cristo tem gerado mazelas na sociedade e em muitas religiões que estão paralelas aí ao cristianismo. Um exemplo claro que foi muito denunciado durante a época da Reforma é o ofício sacerdotal dos padres e dos bispos da Igreja Católica Romana. Que, curiosamente, e aí a gente precisa tratar disso porque é necessário, de alguma forma tem sido cada dia mais assimilado pela Igreja Protestante. Vou te dar um exemplo prático. O irmão que acredita que a oração do pastor é melhor do que a oração do irmãozinho do lado dele. Por quê? Porque ele acha que tem um ofício superior em algumas pessoas específicas da igreja e que eles são melhores do que os outros por algum motivo. Isso é evidente que é uma assimilação da ideia sacerdotal católica dentro do protestantismo brasileiro. E lá na Igreja Católica, o que eles entendem e compreendem, especialmente com relação à ceia do Senhor, eles entendem que um sacrifício real está sendo oferecido. Essa é a visão católica romana da ceia. É por isso que eles entendem que o pão ele se torna realmente carne de Cristo, eles não podem comer o pão, e, na verdade, eles não podem nem beber o cálice, que só o padre, que é o santo dos santos, só ele pode beber o cálice, o resto fica com a boca seca. Você bota a hoste na boca, ela vai dissolver lá e acabou, filho. Para você é só isso daí. Por quê? Existe uma ideia sacrificial. Eles dizem que um novo sacrifício está sendo feito a toda ceia. Isso é perigosíssimo. E Calvino, Lutero, eles denunciaram isso no seu tempo. Calvino de forma muito mais veemente, na verdade, porque o que o Calvino falava era que isso era uma das maiores heresias que podiam ser narradas na história do Evangelho. Porque o que eles estão dizendo, na verdade, é o seguinte: o sacrifício que Cristo fez, ele não foi suficiente. Então, agora, a gente precisa de um novo sacrifício em toda a Santa Ceia para que as pessoas realmente possam ser salvas. Nesse sentido, se o sacrifício de Cristo não é suficiente, qual que é o sacrifício que a gente precisa de verdade? É o sacrifício que está sendo oferecido pelo padre. Porque se o de Cristo não salva, se eu preciso de um outro sacrifício, e eles vão ainda além, porque o padre ainda vai virar para o fiel dele e falar assim: você, além disso, ainda tem que fazer mais sacrifício. Sobe essa escadaria aí de 500 degraus de joelho, rezando 500 Ave-Marias, que, quando você chegar lá em cima, seus pecados estarão perdoados. Aí, nesse sentido aí, para que Cristo, na verdade, né? Pode jogar Cristo no lixo nesse sentido aí, porque não faz sentido ele morrer. Se eu tenho que subir escada, se eu tenho que caminhar até Aparecida, se eu tenho que pagar um preço pelo meu pecado, se eu tenho que tomar a ceia que o padre dá para o meu pecado ser perdoado, o sacrifício de Cristo não tem eficácia, ele não presta para me salvar. Você consegue entender isso? E é isso que Calvino denuncia, porque ele vai falar assim: isso é a maior heresia do mundo. O sacrifício de Cristo é único e não é necessário mais nenhum. Você não precisa de mais nada para ser salvo. Você não precisa de mais nenhum sacrifício sequer, porque o sacrifício dele é perfeito. A Bíblia chega a falar, e é nisso que muitos se perdem também, que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todos os homens. E aí confunde bastante, porque muita gente fala: está vendo?
está falando na Bíblia que Cristo morreu por todos os homens. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando que o sacrifício dele é suficiente para salvar todos os homens. A eficácia do sacrifício de Cristo, porém, é só sobre os eleitos. Ele pode salvar todos os homens? Pode. Mas ele salva todos os homens? Não. Mas não é porque ele não pode. É porque ele não quer. É porque a eleição ela se manifesta da forma como Deus quer. E aí a gente já entra em outro assunto, que não é o tema da gente hoje. Então a gente vai esperar o momento adequado para trabalhar essas questões. Mas a ideia é, o sacrifício dele é perfeito, é único, é acabado. Depois dele, faz sentido aqui na igreja a gente escolher um sacerdote para oferecer sacrifício aqui na frente? Qual o propósito disso? Precisa mais sangue ser derramado, além do sangue de Cristo Jesus? Não tem necessidade disso. Ele fez tudo de forma final. Ele pagou o preço completo dos nossos pecados. E aí, por isso que eu dei aquela pastoral inicial a respeito, e aí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas de sim da graça? Porque aqui isso aqui faz muito sentido. É final, é cabal, ele nos resgatou, mas nem por isso a gente vai permanecer pecando, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o sacrifício dele custou caro. Ele deu a sua própria vida pelos nossos pecados. Pode falar. Muito bem, eu vou pedir para você aguardar que a gente vai tratar disso no final. Mas a ideia é, existe uma distinção sacerdotal. O sacerdócio de Cristo é que ele é o sumo sacerdote, aquele que ofereceu de forma cabal o sacrifício pelo pecado do povo, de Deus. O chamado sacerdotal da igreja, ele não é o mesmo chamado de Cristo Jesus. A gente vai explicar isso, vai entender isso melhor, mas a ideia é que o chamado sacerdotal da igreja é para cumprir e servir a Cristo Jesus enquanto nós exercemos essa função sacerdotal. Então, quando você prega a palavra de Deus, você está cumprindo um chamado sacerdotal. Quando você governa bem a sua casa, você está cumprindo um chamado também que está relacionado aos ofícios de Cristo. Mas isso daí é consequência do chamado sacerdotal, do sumo sacerdote Cristo Jesus. Mas a gente vai chegar nisso na parte da aplicação. Então, vamos voltar agora para Hebreus 4, 14 e 16. E aqui eu falei que a gente ia primeiro no 5 para depois voltar para o 14, porque aqui é um resumo conclusivo e muito bem apresentado a respeito da eficácia do chamado de Cristo para a igreja de Cristo Jesus. E aí lá no versículo 14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E aí o que o autor de Hebreus está falando nesses poucos versículos, nesses 3 versículos que estão aí? Ele está falando a respeito de segurança. A segurança em um único sumo sacerdote que é superior a todos os sacerdotes já antes vistos. Que tipo de segurança?
eu trouxe 4 perspectivas dessa segurança que aí vão ser apresentadas. A primeira é a segurança em Cristo como nosso único sumo sacerdote. Veja bem, parece uma frase simples, mas é uma frase extremamente profunda. Se você crê que Cristo é o sumo sacerdote da sua vida, você não vai sucumbir para as tentações e para as heresias que estão ao seu redor. Se alguém virar para você e falar assim, lembra dos amigos de Jó, né? Os amigos de Jó são ótimos exemplos em situações nesse sentido. Ô Jó, o problema é que com certeza você fez alguma coisa. Não é possível que isso está acontecendo com você. Alguma coisa você fez para você estar pagando por esse preço. Aí se a gente tem Cristo como sumo sacerdote, né? Se a gente entende que Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele nos libertou e Ele nos salvou eternamente, e você estiver passando por uma situação que é uma situação doentia, que dói, que machuca, que rasga o seu coração, você não vai virar e falar assim, eu estou passando por isso, porque eu não tenho sumo sacerdote, eu não tenho restauração, eu não tenho graça, eu não tenho a paz de Cristo, eu não pertenço a Cristo, eu estou lascado, eu estou perdido. É a discussão que muita gente tem. Não é que o pecado não traga consequências, a gente tem que fazer diferenciação entre sofrimentos. Se você adulterar, você vai destruir seu relacionamento com a sua esposa. Não adianta você achar que vai ficar tudo bem, que não vai ficar tudo bem. Mas uma coisa é isso, outra coisa é você ser diagnosticado com uma doença. Isso não quer dizer que veio por causa do seu pecado. E quem disser que veio por causa do seu pecado não conhece o sumo sacerdote que você tem. O seu sumo sacerdote não diz que você não pode sofrer. Ele diz que vai te salvar. Agora, relacionar sofrimentos e angústias à falta de alguém que te traz paz com Deus, isso é um erro teológico que a gente não pode aceitar. Quem tem o sumo sacerdote como Cristo tem segurança de que, seja o que vier, eu estarei na presença de Cristo Jesus. A voz dos mártires clama essa verdade. Tantos homens, mulheres que foram levados sobre impiedosos governos, impiedosos líderes, e eles foram ditos ali, ou você nega a Jesus, ou você vai morrer agora. E eles, firmados nessa verdade, não tenho segurança no meu sumo sacerdote. Eles não negaram a Cristo. Eles morreram, certos de que depois da sua morte, eles estariam na mão de Deus. Porque o sumo sacerdote deles não falha. Ele não falha. Pode vir um inimigo para me matar, pode vir uma bala perdida e me acertar, pode vir o que vier. Se ele morreu por mim, eu sou parte da família de Deus. Nada pode me tirar das mãos de Cristo Jesus. É isso que um sumo sacerdote pleno faz. Ninguém, Satanás não pode. Os seres servos de Satanás não podem. O pecado não pode. Não tem nada mais que te tira da mão dele, porque o sacrifício dele foi feito por você. E aí a gente pode ir lá para Apocalipse, ler lá Cristo abrindo os selos e abrindo o livro da vida e lendo o seu nome. E uma coisa é certa, se ele escreveu seu nome no livro da vida, não tem quem apague, meu irmão. Pode vir todas as hostes de demônio que tiver aí, eles não dão conta de apagar o seu nome daquele lugar. Essa é a eficácia do seu sumo sacerdote. Ele te salvou para sempre. É para sempre. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Aí a gente aplica isso também aos nossos pecados. Segurança de que os nossos pecados são completamente perdoados. Isso é algo curiosíssimo. Como crentes costumam muitas vezes se martirizar por pecados antigos. Eles pecaram, e foi grave o que muitas vezes eles fizeram,
e eles acham que aquilo para sempre tem que fazer parte do convívio e da relação deles com Deus. Alguma coisa aconteceu agora aqui, o irmão vai orar e ele fala assim: "Oh Deus, isso aconteceu porque lá atrás eu fiz isso, não foi? É porque eu era muito ruim, eu era pecador demais. Deus me perdoa, por favor, me perdoa." Você não entendeu que ele já perdoou o pecado. E você tem que parar de relacionar as coisas que você vive hoje com tudo que você já passou no seu passado, porque não necessariamente essas coisas têm relações. Uma vez que ele te perdoou, ele te perdoou. A Bíblia, ela trata isso de forma bela e curiosa até. Lá, Coríntio, a igreja mais problemática do Novo Testamento, como é que Paulo começa a falar com aquele homem, com aquele povo? Santos do Senhor. Rapaz, não parece que eles são tão santos assim não, parece? Mas Paulo não está falando da realidade deles. Ele está olhando para eles como redimidos de Cristo Jesus. Redimidos, não tem mais acusação sobre eles. Se você for lá para Apocalipse 12, você vai ver que o acusador foi expulso dos céus. Isso é mais um erro da igreja católica também, que às vezes também chega na igreja protestante, de achar que Satanás está lá na presença de Cristo falando: "Ó, mas essa pessoa aqui está fazendo isso lá embaixo, ele não merece o seu amor, olha para lá, ele é um pecadorzinho, ele gritou com a esposa, ele não sabe tratar os filhos", e achar que Satanás está lá. Apocalipse 12 fala que ele foi lançado à terra, ele não tem mais acesso a Deus. O acusador não está mais na presença de Deus. Ele não pode mais virar e falar para sobre um eleito, ele não pode mais chegar para Deus e falar assim: "Olha, esse irmão aqui, ele não tem mais acesso ao Senhor. Ele não presta literalmente mais para nada, senão para perseguir a igreja." Aí ele está cumprindo uma missão também que foi dada pelo próprio Deus para ele. Aí outra história também. Mas ele se volta contra a igreja. Por quê? Porque ele não pôde tocar em Cristo. Ele não pôde tocar nos eleitos. Ele não tem mais acesso ao trono de glória. Ele está completamente perdido na terra. E nem no inferno ele está também. É outra visão errada a respeito de Satanás. O pessoal acha que ele é o comandante do inferno, que está lá os capetinhas, tudo, ele está mandando neles: "Vai, faz isso aqui e tal." Ele não tem nem acesso ao inferno ainda. Quando ele for para o inferno, ele vai ser lançado no inferno para destruição completa. Não tem um reino no inferno, não. Quando Deus lançá-lo no inferno, ele será lançado num lago de fogo e enxofre, onde ele sofrerá, ele pagará o preço do pecado que ele cometeu contra Deus. E a diferença dele dos homens é essa: ele já está julgado. Nós não. O homem ainda pode se arrepender e se voltar para Deus. Satanás não pode mais. Então, é uma visão errada a respeito do próprio Satanás, uma visão errada a respeito da nossa própria visão como servos de Cristo, e uma visão errada a respeito da nossa relação com o nosso pecado. O seu pecado, ou ele foi perdoado, ou ele não foi perdoado. Você tem que entender isso. Se você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, esse sumo sacerdote que a gente está falando aqui, que é Cristo Jesus, ele perdoou. Não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não tem condenação, você pode ter acesso a Deus, meu irmão. Não tenha medo de chegar-se à presença de Deus, não. Ele é o seu Deus, o seu Senhor. O seu pecado não pode tirá-lo da presença de Cristo Jesus. Outra coisa, a segurança da nossa salvação, ela depende de quem? Do sumo sacerdote, não é da gente. Por que a fé reformada ela defende tão bravamente a segurança da salvação? Porque se você crê nesse sacerdote que é Cristo Jesus, se você crê no sacrifício que ele ofereceu por nós, a forma como ele fez, se você entende que a Escritura é verdadeira quando ela diz isso, quando ela ensina isso, você não teme perder a sua salvação. Tem, nessas igrejas que tem apelo, é engraçado, de vez em quando, não sei se vocês já foram, mas tem gente que vai em 15, 20 apelos
Todo apelo que tem, eles vão lá falando que está aceitando Jesus de novo. Por quê? Porque eles não sabem, não conheceram a verdade a respeito do sacrifício de Cristo Jesus. Eles acham que se eles saírem daqui para a porta do carro e eles cometerem algo, pensarem algo, ou fazerem algo que quebra a lei de Deus, acabou, perdeu a salvação. Nesse caso, a sua salvação é sorte purinha. Porque quando Jesus vai voltar, você sabe? Não sabe. Aí digamos que na hora que Jesus voltar, você está pecando. Lascou. Perdeu. Não deu tempo de pedir perdão para Jesus. Foi-se embora para o inferno. Acabou. Prepare para o fogo eterno. É assim? É lógico que não. A gente está diante de uma salvação plena. Posso pecar agora? Posso. Devo? Não devo. Mas eu posso cair em pecado. E se eu cair em pecado, eu não caí da graça de Cristo. O crente, ele, quando tropeça, e aí eu falo de tropeço para não normalizar o pecado, porque pecado na vida de crente tem que ser tropeço. Se toda hora você pega, se todo minuto você peca, se todo segundo você está escravo do seu pecado, há um problema grave e você precisa restaurar a sua relação com Deus. Talvez você nem conheça o seu Deus, dependendo de como você estiver se relacionando com Ele. Mas no tropeço, o Senhor não vai falar assim: ô, irmão Arioso tropeçou, perdeu a salvação. Não existe isso. A graça estendida aos eleitos, ela é uma graça eficaz para a salvação deles. O nosso nome foi levado até Deus, e de lá ele nunca mais será tirado. É salvação plena, a gente não perde a salvação. E o último ponto dessa questão da segurança é a segurança de que nós recebemos essa misericórdia, essa graça por meio de quem? De Cristo Jesus. Gente, a centralidade do sacerdócio de Cristo, ela é fundamental para a vida dos eleitos. Quando você comete um pecado, e aí só para aplicar isso daqui, talvez eu já tenha usado esse exemplo, você não precisa ter medo de fechar os seus olhos e orar, não. Na realidade, quanto antes você parar de pecar e se arrepender, é melhor. Mas há muita gente que, quando peca, por exemplo, ela acha que há um bloqueio de graça e misericórdia da parte de Deus para ela por causa do pecado. Pequei. Vou esperar 3 horinhas e aí Jesus vai voltar a ouvir minha oração. É 3 horas ou é 4? Depende do coração da gente, né? Se você tiver com intenção de pecar de novo, pode ser até 10. Pode ser 2 dias. Depende. Mas o que é esse medo? O que é essa agonia? Pecamos. Você acha que você perdeu acesso ao seu Deus. Você acha que não tem mais misericórdia agora para você. Não tem mais graça para você, porque você pecou. É igual briga de marido e mulher, né? Às vezes o marido e a mulher brigam, eles ficam emburrados umas horinhas um com o outro. Vai um para o quarto, o outro fica na sala, aí se cruza, não conversa direito. Pode ser que o seu marido ou a sua esposa não seja tão misericordioso, não. Mas Deus é. Entenda que Cristo é. Ele não precisa de um tempinho, porque Ele pagou e redimiu você. Ele pagou o preço do seu pecado. E Ele não é surpreendido quando você tropeça, não. Ele não é qualquer um. Ele não é qualquer ser. Ele é o Deus de toda a glória. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Quando você peca, não tema se achegar a Cristo e clamar ao seu sacerdote que Ele perdoe o seu pecado. Ele é mais do que misericordioso. Há abundância de misericórdia e graça na sua presença. E Ele vai derramar essa misericórdia e a graça sobre você. Mas é uma misericórdia e graça mediante ao arrependimento. Não se esqueça disso.
arrepender-se é fundamental para a vida daqueles que entendem o preço que foi pago na cruz pelo nosso pecado. Tudo está relacionado, né? Tudo está próximo. Como a gente pode aplicar, então, essa ideia à vida do crente? Primeiro ponto é a gente entender que Cristo ele exerce essas funções sobre a vida da igreja. Ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso rei. Se ele é o nosso profeta, sacerdote e rei, é só nele que a gente deve confiar e só nele que a gente deve colocar toda a nossa esperança. Não é na sua família, não é no seu dinheiro, não é nos seus amigos, não é no pastor da sua igreja, não é no conselho, não é nos seus amigos. É em Cristo, porque ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei sobre você. E sabendo disso, como nós devemos viver? Nós devemos viver de tal forma que a gente entende que se ele é o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso rei, a nossa vida, a partir de então, ela não pertence mais a nós, mas ela pertence a ele. É a conclusão mais lógica possível. Se temos alguém que comprou a nossa vida agora é de quem? É de quem comprou. Algo que o homem não sabia, está aí, que a vida dele não é dele. Quando você vê o pessoal gritando aí, meu corpo, minhas regras, o seu corpo não é seu. E a regra também não é sua. Porque a partir de que o pecado entrou no mundo, ou o seu corpo pertence a Satanás ou ele pertence a Cristo. Não tem meio termo, não. É isso que essas escrituras ensinam. Ou você é de Deus, ou você é um escravo do reino das trevas. Não tem meio crente. Não tem alguém em cima do muro morno. Não há essa ideia nas escrituras. Ou você é dele, ou você é contra ele. E assim, se nós somos dele, a nossa vida deve ser rendida a ele. Como profetas de Cristo, como sacerdotes de Cristo e como governantes de Cristo. Aonde nós formos, a gente vai exercer essa mesma função de Cristo, porque a gente escolhe seguir o nosso mestre. A gente não vai entrar na questão de profeta e de rei, porque isso são aplicações, uma você viu semana passada, a outra você vai ver semana que vem. Mas na de sacerdote, é muito nítido como podemos nós hoje exercer essa função, então, esse chamado sacerdotal como igreja de Cristo Jesus. Primeiro, homem você já é, não no gênero masculino, mas no sentido humanidade. Você tem um corpo humano. Então você já foi selecionado entre os homens para fazer parte do povo dele, não foi? Se você é redimido, você sim, já foi. A primeira das exigências lá de sacerdotais você já tem. Você não pode mais viver para si mesmo. A Bíblia chama você a tomar sua cruz e seguir ele. Então agora, você devia estar preocupado com as coisas concernentes a Deus e não mais com as coisas concernentes ao seu próprio coração. O chamado sacerdotal ele está sendo estendido à igreja. Veja bem, você é chamado a oferecer sacrifícios e os seus dons a Cristo agora. O terceiro ponto também está lá enfatizado na vida da igreja. A gente tem que deixar a cruz paradinha e segui-lo ou pegar a cruz e seguir? Pegar a cruz exige sacrifício. Se exige sacrifício pessoal, porque eu tenho que mortificar o pecado, santificar o meu corpo, a minha mente. Existe sacrifício no zelo pelo meu próximo. Existe sacrifício no meu relacionamento com Deus. Não adianta, a Bíblia não vai abrir sozinha no seu quarto e começar a ser lida por uma voz que vem de um lugar incompreensível para você ouvir a Escritura. Não tem como, isso não vai acontecer. Um anjo não vai vir ler a Bíblia para você todo dia, não. É você que tem que abrir, ler e ouvir a voz de Deus e se arrepender diante do Senhor. Mais ainda, o Evangelho não vai ser pregado se você não abrir sua boca. Como
os que não conhecem esse sumo sacerdote ouvirão. Deus escolheu quem para fazer isso? Aí lembra de como ele assumiu o pecado dos seus inimigos? Como ele foi para a cruz, sabendo que eles eram assassinos, ladrões, malfeitores, e mesmo assim ele foi para a cruz? É a gente virar e falar assim, ó, esse cara aqui, ele é muito ruim, viu? Mas ele tem que ouvir o evangelho. E é da minha boca que ele precisa ouvir o evangelho. A terceirização da evangelização, a mais última moda do cristianismo. Vamos pagar alguém para evangelizar para a gente. Tá certo? Tá não. Não tem terceirização da evangelização nas Escrituras. É um chamado para todos nós. Então, exercemos essa função também, oferecer dons e sacrifícios, agir gentilmente com os ignorantes e chamados por Deus. Todos os critérios sacerdotais, eles se estendem à igreja. Obviamente, você não vai ser sumo sacerdote, mas baseado no sumo sacerdote que você tem, você é chamado a exercer esse ofício na vida comum da igreja todos os dias. E aí os seus dons são mais do que necessários, eles são requeridos. Requeridos. Igreja, vamos fechar aqui. Diante disso, rejeitar servir a Cristo com os seus dons pode ser um dos maiores pecados que você esteja cometendo hoje. Vou repetir, porque talvez você não tenha prestado atenção direito. Olhando para Cristo como sumo sacerdote, para como ele exerceu essa função sacerdotal, rejeitar, servir a igreja e servir a Cristo com os seus dons, talvez seja o maior pecado que você está exercendo hoje. Porque a igreja precisa de você e o mundo precisa ouvir o evangelho que você tem. E o seu sacerdote manda você fazer isso. Se você diz não, aí talvez vocês tenham um grande problema com ele como sendo seu rei, como sendo seu sacerdote e como sendo seu profeta. E aí é um problema da igreja de Cristo Jesus. Possamos nos apegar a esse sacerdócio de Cristo. Ele é o nosso sacerdote, o nosso redentor. Ele nos traz segurança, ele nos traz paz, ele nos traz reconciliação e ele nos traz serviço. Que a igreja possa servi-lo com o amor que nós recebemos dele. Amor incomparável, o amor remissor de pessoas que não mereciam o seu cuidado e a sua graça. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus Santo, quão gracioso é o Senhor, quão bendito Tu és, Deus, por enviar Cristo Jesus a esse mundo, para cumprir essa função sacerdotal, para assumir essa posição, oferecendo a si mesmo pelo nosso pecado na cruz do Calvário. Dom que não merecemos, graça que nós nunca poderemos responder com a nossa pequena gratidão. Ainda assim, graça incomparável e misericórdia incalculável. Só podemos adorar o Seu nome, engrandecer o Seu nome, reconhecer que Tu és Deus, que Cristo é o nosso sacerdote, rei e profeta, e que sem Ele estaríamos completamente perdidos. Nos perdoa pelos nossos pecados, que tanto agrediram a Cristo Jesus, Senhor, que tanto foram o motivo da Sua morte na cruz do Calvário, e nos ajuda a nos santificar, para que possamos ser dignos desse nome que é colocado sobre nós, do nome de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, assim fazemos, em nome de Cristo, nosso sumo sacerdote e Senhor. Amém. Amém. Não sei se temos avisos.